O programa a seguir é livre para todos os públicos. Prezadíssimo cidadão real, você que nos acompanha ao longo da nossa trajetória, que agora no mês de março estará completando 13 anos de informação de utilidade pública, proporcionando a você situações que por vezes escapam da sua leitura, mas são extremamente oportunas e importantes para que você possa, sobretudo, conhecer seus direitos e exercer seus deveres. O programa Cidade Real tem por objetivo principal privilegiar a pauta municipal, tratando semanalmente daquelas questões que interferem na rotina da cidade, na rotina do município e, por consequência, na rotina de toda a sua população. Privilegiamos sempre assuntos que têm interesse direto com a vida diária da população friburguense. Até porque, como temos a oportunidade de conversar com todas as ditas autoridades sem restrição, temos uma oportunidade muitíssimo interessante para assim levarmos até você informação do seu interesse. Entretanto, também, por vezes, precisamos entender as situações que se passam no cenário estadual e federal, até porque interferem diretamente no nosso município. A República é federativa. Portanto, contempla a atuação e o exercício da hierarquia dentre todos os 5.570 municípios brasileiros. E, por vezes, determinadas situações que acontecem na capital do Rio de Janeiro e mesmo na capital do país se mostram distantes, mas que certamente interferem na nossa rotina de vida, nas condições que nos são disponibilizadas em todos os aspectos, quer seja, sobretudo, na saúde, na educação e na segurança. E o exemplo muito recente de toda essa minha contextualização é este cenário que se estabeleceu há cerca de um ano passado, com o início da pandemia, passando por várias situações e, evidentemente, agora se aguardando com grande ansiedade o início da campanha de vacinação. E todas essas questões, elas são definidas na capital federal. E assim, recentemente, também, no início da semana passada, tivemos duas importantes eleições para o Poder Legislativo Federal, quer seja na Câmara dos Deputados e no Senado. E para entendermos toda esta movimentação e de que maneira isso pode, evidentemente, influenciar um município do interior do estado do Rio de Janeiro, teremos a oportunidade de conversar com alguém que conhece bastidores da política de forma geral, de forma ampla, com riqueza de detalhes e, sobretudo, coragem e ousadia. Me parece que com essas características você já consegue definir o nosso convidado, consegue identificar o nosso convidado, que sempre está presente conosco, quando assim é convidado, se apresentando de imediato aos nossos convites e levando até você esclarecimentos que por vezes fogem
das notícias dos veículos de comunicação. O ilustre convidado, professor, fica mais essa dica, conhece como poucos esses meandros e lhe proporciona, sempre que aqui comparece, uma leitura diferenciada do cenário político em todas as instâncias. Trata-se também de um profundo conhecedor dos bastidores da política municipal. E como uma verdadeira raposa, e agora evidentemente você já sabe de quem se trata, pode se manifestar com conhecimento e propriedade dos fatos. Sendo assim, teremos uma pauta muitíssimo interessante e atraente no início deste ano político que abriu as suas agendas a partir da semana passada, lhe proporcionando uma análise geral de toda essa situação, inclusive das suas interferências com o Poder Executivo Nacional, que tem como líder e principal agente Jair Messias Bolsonaro. Com a proteção de Deus sempre e de Santa Rita de Cássia, contando com os indispensáveis e ecléticos trabalhos técnicos de Marconi Jr. e Johnny Cabral e, evidentemente, o indispensável apoio financeiro dos nossos patrocinadores, sejam todos muitíssimo bem-vindos em mais uma edição inédita do programa Cidade Real, diretamente do estúdio Rafael Jacu, em sua edição de número 675, neste dia 8 de fevereiro de 2021. Algo invisível chegou e tirou tudo do lugar. Mas o momento é de ter calma, amor, solidariedade, força e fé. Pois vai passar e vamos estar novamente com aqueles que amamos para beijar, abraçar e viver novas experiências. SAF, seu amigo de todas as horas. Olha só o sobradinho mais gostoso da cidade. O cheirinho do churrasco já te conquista lá na Alberto Brownie. A partir das 10h30 da manhã, recebe você com uma variedade incrível de pratos. Carnes, verduras e legumes, escolhidos com muito carinho para você saborear. Sucos deliciosos ou a bebida que preferir. Sobradinho Grill, há 20 anos no coração de Nova Friburgo. Alberto Brownie 98. Sobradinho Grill, comida caseira do jeitinho que você gosta. Agora o advogado tem mais um espaço para chamar de seu. Mediatum, Instituto Brasileiro de Práticas Integrativas. É um espaço totalmente dedicado ao advogado, com o objetivo de servir de apoio logístico e base para a excelência do seu trabalho. Dispõe de um espaço exclusivo, amplo e equipado e preparado com funcionários capacitados para dar todo tipo de assistência como realização de audiências online, digitalização dos processos físicos, mediadores à disposição para acordos extrajudiciais e muito mais. Advogados, venham nos conhecer. Agende uma visita pelo telefone ou visite nosso site www.mediatum.com.br. Aqui você tem o melhor suporte para a sua advocacia. Algo invisível chegou e tirou tudo do lugar. Mas o momento é de ter calma, amor, solidariedade, força e fé. Pois vai passar e vamos estar novamente com aqueles que amamos para beijar, abraçar e viver novas experiências. SAF, seu amigo de todas as horas. Olha só o sobradinho mais gostoso da cidade. O cheirinho do churrasco já te conquista lá na Alberto Brownie. A partir das 10h30 da manhã, recebe você com uma variedade incrível de pratos. Carnes, verduras e legumes, escolhidos com muito carinho para você saborear. Sucos deliciosos ou a bebida que preferir.
Sobradinho Grill, há 20 anos no coração de Nova Friburgo. Alberto Brownie 98. Sobradinho Grill, comida caseira do jeitinho que você gosta. Agora, o advogado tem mais um espaço para chamar de seu. Mediatum, Instituto Brasileiro de Práticas Integrativas. É um espaço totalmente dedicado ao advogado, com o objetivo de servir de apoio logístico e base para a excelência do seu trabalho. Dispõe de um espaço exclusivo, amplo e equipado e preparado, com funcionários capacitados para dar todo tipo de assistência como realização de audiências online, digitalização dos processos físicos, mediadores à disposição para acordos extrajudiciais e muito mais. Advogados, venham nos conhecer. Agende uma visita pelo telefone ou visite nosso site www.mediatum.com.br. Aqui você tem o melhor suporte para a sua advocacia. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor e, evidentemente, de informação do seu interesse. Conforme eu explanei no meu editorial informal, que sempre faço na abertura do programa, teremos a oportunidade de conhecer melhor nesta edição bastidores e, sobretudo, uma análise bastante crítica, bastante, eu diria, experiente, por alguém que durante décadas exerceu com brilhantismo a sua carreira política, sobretudo em nossa cidade. E que quando comparece a esse programa, nos permite alcançar picos de audiência. E sendo assim, queremos saudar efusivamente o retorno do ilustre professor, escritor, jornalista e preocupado vascaíno Jorge Luiz Ribeiro de Carvalho. É uma grande satisfação, amigo, tê-lo aqui novamente. Eu aqui agradeço, Yuri, a oportunidade, porque você, que eu disse quando você me convidou, que você não me convida, você convoca. Né? Convocação, estamos aí. O cenário está farto, né? Está farto. A pauta farto, está... O que não falta é assunto. Exatamente. Né? A pauta está fértil, professor. Do Planalto Central ao... A São Januário. Não, e as terras da Fazenda do Morro Queimado. Exatamente. São Januário, Vasco, com tudo isso que está passando, é um grande vencedor esse ano. Grande vencedor. Porque conseguiu se livrar daquele encosto que tinha lá, né? Dos apoiadores daquele senhor que fumava charuto. Doutor Eurico Ângelo de Oliveira Miranda. Exatamente. E foram todos devidamente defenestrados dos poderes de decisão do clube. Então, né, caindo ou não caindo, começa uma nova fase com pessoas sérias e que não são falsos vascaínos. A conferir. E só para concluir esta pauta esportiva, lhe indago se você acredita na permanência do Clube de Regatas Vasco da Gama na Série A do Campeonato Brasileiro. Acho muito difícil. Muito difícil. Porque não vem aproveitando as oportunidades, os jogos dentro de casa, com concorrentes diretos como Coritiba e Bahia, né? Então, esse jogo de quarta ou quinta-feira, não sei, aí, próximo jogo contra o Fortaleza, que é outro concorrente direto, já é na casa do adversário. Exatamente. Esse jogo vai definir. Né? Exatamente. Mas vida que segue, o futebol do Rio anda 50% muito mal. Muito mal, concordo plenamente. Agora, eu quero registrar, professor, não sei se você tomou conhecimento, a criatividade do setor, no departamento, enfim, esportivo da Rede Globo de televisão. Porque ontem, ao exibir os gols do Fantástico, e eu peço vênia a todos os botafoguenses, invocou um artigo de um pretenso regulamento que eles têm
artigo 1910, em alusão ao ano da data da fundação do Botafogo de Futebol e Regatas, dizendo que aquele clube que é rebaixado por 3 vezes pode pedir música. Né? Mas esse negócio de ser rebaixado, Zuri... Eu achei de uma criatividade sublime. Existe uma diferença entre ser rebaixado e disputar a Série B, né? Não é? Existe, né, professor? Existe. Muitos aí foram rebaixados e não disputaram a Série B, que a gente sabe, né? Então a Rede Globo tem que falar, clubes que disputam 3 vezes a Série B. Boa, professor. Né? Boa. Correção precisa. Mas, enfim, foi muito criativo, foi muito divertido e trataram somente no âmbito do divertimento, da rivalidade, como tem que ser. E nessa segunda-feira que nós estamos aqui gravando o programa, é o triste registro de 2 anos, né? Daquela tragédia do Ninho do Urubu. Exatamente, né? professor. Em que vários meninos foram ali, perderam a vida e até hoje esse negócio não tem uma solução. Não está definitivamente resolvido. Isso aí também é muito triste. Exatamente. Não é só o resultado do campo, é o extracampo também que afeta muito diversas famílias e uma instituição, né, também fica manchada. Sem dúvida. E por falar em extracampo, amigo, recentemente tivemos as eleições para o Poder Legislativo Federal, quando Arthur Lira, advogado filiado ao PP de Alagoas, se sagrou vencedor no pleito, assumindo então a presidência da Câmara dos Deputados. E Rodrigo Pacheco, filiado ao DEM de Minas Gerais, também advogado, se elegeu na condição de presidente do Senado Federal. Ambos tiveram o apoio irrestrito e bastante, eu diria, próximo do Palácio do Planalto, que assim conseguiu eleger, num primeiro momento, 2 aliados para a presidência dessas 2 casas. Qual a sua leitura de todo esse cenário? Realmente foi uma demonstração de influência, de poder do presidente e da presidência da República? Isso pode, a curto e médio prazo, lhe tornar refém também desses eleitos? Qual é a sua avaliação de toda essa movimentação? É mais do mesmo. Mais do mesmo? É mais do mesmo, porque se você analisar, e o amigo que nos acompanha, quem volta ao cenário político é o Centrão. E o Centrão, que já existe há muitos anos, há décadas, costuma vender e não entregar. Não é? Você quer ver uma coisa? Muito bom, professor. No impeachment da Dilma, existiam 2 ministros, não é? Com mandato de deputados, desse viés sorrateiro das beiradas políticas. Costeando o alambrado. Costeando o alambrado, que deixaram o ministério e votaram pelo impeachment. Até anteontem eram ministros. E saíram para votar e votaram pelo afastamento da presidente. Então, o que nós podemos observar dessa situação toda? O Bolsonaro sai, né, o capitão sai fortalecido, porque ele ganhou nessa união toda. Vamos falar primeiro da Câmara, ou você Perfeito, quer geral? professor. Ele ganha na Câmara Perfeito. de um adversário que vinha crescendo contra ele. Exatamente. Que é o Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia vinha emparedando o presidente, como presidente da Câmara dos Deputados, segundo na linha sucessória, ele vinha confrontando com o capitão de maneira constante e marcando posição. No meu modo de ver, o Rodrigo Maia, ele demorou a sentir que ele não seria mais presidente da Câmara. Ele ficou esperando o Supremo definir se ele poderia ou não. E quando ele entrou no jogo particular, o espaço estava tomado. E o presidente
pegou esses partidos todos que adoram uma boquinha, né? abriu a caixa de emendas parlamentares, onde discursos inflamados são combatidos por esse antibiótico, né? que sai dessas caixinhas, montou um grupo que ganhou no primeiro turno e pegou alguém que com larga margem. Com larga margem. Pegou alguém que sabe articular. Arthur Lira, de Alagoas, ligado àquele grupo lá dos liras, né, que são, como eu vou dizer, eles são adversários fingidos e combinados do Collor, mas, na verdade, são unidos. Aliás, professor, me permita o registro, o estado de Alagoas, que é um estado pequeno da região Nordeste, já proporcionou 4 presidentes da República em nosso país. Exatamente. Mostrando a extrema força política, sobretudo de articulação, e acompanhando o que você está dizendo, no cenário nacional. Exatamente. Se você observar, é um estado que está sempre presente. Sempre. Está sempre presente nas decisões. O Arthur Lira vem dessa escola, do João Lira, daquela turma toda lá de Alagoas, e conseguiu fazer o serviço que o Bolsonaro precisava. Lógico, teve o apoio irrestrito do Palácio do Planalto. O MDB, com o Baleia Rossi, que hoje não tem mais a força que o partido já teve, né? Certamente. Ficou refém das articulações do Rodrigo. E hoje, Zuri, eu li uma entrevista do Rodrigo Maia na jornal Valor Econômico, né? Exatamente. E ele abre a entrevista dizendo: o ACM Neto entregou a nossa cabeça de bandeja ao capitão, ao presidente da República. É uma amizade de 20 anos que fica arranhada, segundo ele, e ele anuncia a saída do DEM. E ele coloca o seguinte: o DEM, que nós conseguimos tirar aquela marca de PFL, de Arena, e conseguimos trazer para uma questão mais democrática, começa a fazer o retorno, voltar para essa posição que o PFL teve, que a Arena tinha, e dessa forma, ao rifar o Rodrigo Maia, o ACM Neto, que vem ser, né, neto daquele grande Antônio Carlos Magalhães, articulador também, né? Exatamente. Não estou dizendo grande no valor, estou dizendo no trabalho que fazia de articulação. A questão se ele era bom ou ruim, cada um que avalia. Foi eleito, inclusive, presidente da casa. E afastado também. E afastado também. Não é? Então, qual é o caminho agora do ACM? Ele vai se juntar de vez ao capitão Bolsonaro, ou ele vai tentar um outro caminho que seja, por exemplo, a aproximação que sempre teve do PFL com o PSDB através do governador de São Paulo. Só que nesse meio de caminho dessa aproximação tem o Rodrigo Maia, com um convite para entrar no PSDB. Então, o cenário fica nessa posição de que esse grupo que deu a vitória ao Arthur Lira é um grupo que tem, na linguagem popular, a goela larga. Vai cobrar essas emendas até o fim. E o governo vai ter que abrir os cofres de emendas parlamentares. Não tem nada de ilegal nisso. As emendas parlamentares fazem parte do orçamento, não é? Só que o governo pode liberar ou não, de acordo com a sua arrecadação. E a arrecadação também. Até a arrecadação. Exatamente. Não tem nada de ilegal nisso. Se tiver fundo de caixa, se tiver recurso, o governo vai liberar. E se não tiver, vai se virar para fazer isso, não é? Então, eu entendo que o Bolsonaro fez barba, cabelo e, dependendo da relação com o judiciário, vai fazer o bigode também. Agora, qual é a conta que eles vão cobrar? Pois é, essa questão que eu quero lhe indagar também, até porque você
esteve como vereador durante 5 mandatos, sendo um dos quais presidente da Câmara Municipal. Então você conhece bastidores e corredores. Agora, professor, essa articulação toda que foi feita tanto para a Câmara dos Deputados quanto para o Senado e que nós conhecemos apenas parte desse jogo, que é um jogo pesado, é um jogo que envolve... Só tem profissional. É exatamente isso que eu queria lhe indagar. Estabelece, por vezes, condições inconfessáveis. E o preço a ser pago, ele é oneroso, ele é, por vezes, dolorido. Essa hegemonia no Poder Legislativo Federal, não lhe parece que, em dado momento, o jogo vai mudar, o placar vai sofrer alteração, porque, veja, ambos os agora aliados terão condições de promover uma estratégia mais reservada para retomar o poder, inclusive mais importante, como vinha acontecendo recentemente com Rodrigo Maia na presidência da Câmara. O jogo, ele é confiável? Não. Não é, porque o Ulisses Guimarães, e eu sempre cito, gosto de beber nessa fonte, ele dizia o seguinte: a única coisa que assusta o político é o povo na rua. E se o povo for para as ruas, esse cenário muda. Muda porque a pressão vai em cima desses parlamentares que são, na maioria, candidatos à reeleição. A continuar dessa forma, o presidente ainda com 30% de aprovação, vai tocar o barco com certa tranquilidade, sem maiores tormentas. Mas se o povo resolver bater panela e ir para a rua, esse cenário muda todo. Hoje ele tem o controle da Câmara e tem o controle do Senado. E tem uma aceitação regular, uma aprovação de 30%, Exato. Com uma rejeição de 40%. Então, né, ganhando mais 5%, ele empata. Teríamos um empate técnico. O empate técnico é bom para ele. Sem dúvida. Sem dúvida, né? Então, essa movimentação do povo e as ações que, porventura, ele venha fazer nesse momento, daqui para frente, ele vem, e o Congresso também, pressionando o ministro Paulo Guedes no sentido da renovação da questão da ajuda emergencial. Isso é uma coisa que levantou a popularidade do capitão. Sem dúvida. Não é? Sem dúvida. Com o encerramento disso, a paralisação momentânea vai voltar, tenha certeza disso. Isso está na pauta do Centrão. E se você pegar os eleitores do Lira, você vai ver que vários deles já apresentaram projetos de lei no sentido de retornar esse auxílio emergencial. E é tudo que o presidente quer. Ele só não quer fazer por medida provisória. Mas se o Centrão aprovar, ele vai arrumar uma confusão com o Paulo Guedes. Certamente. Né? Que o Paulo Guedes já não está satisfeito. Paulo Guedes, o ministro da Economia, não está satisfeito com a questão do retrocesso nas privatizações, né? Inclusive a saída do presidente da Eletrobras, que era um projeto de privatização mais adiantado, e o presidente sai porque a coisa retrocedeu. Isso abalou a relação Paulo Guedes-Capitão Bolsonaro. E se vier isso do Congresso, o presidente não vai vetar. E você pode ter certeza que isso está combinado entre eles. Né? Certamente. A conferir. A conferir. Agora, me parece que no Senado Federal as questões são tratadas de maneira mais equilibradas. Até porque tem um número bem mais reduzido de representantes. 81 senadores. Exatamente. E ali as regras do jogo são mais cordiais, não se vê
decisões tomadas de maneira, por vezes, intempestiva, emocional. O Senado ele age com mais prudência. E, neste período, a candidata senadora Simone Tebet, que se lançou como uma candidatura avulsa, passou um verdadeiro sermão nos senhores senadores, quando se manifestou na tribuna pelos motivos da sua candidatura. Da mesma forma que você fez a análise da Câmara dos Deputados, qual a sua leitura acerca dessa movimentação no Senado Federal? Ela foi mais escandalosa que a da Câmara. A da Câmara envolveu a questão das emendas parlamentares. A do Senado conseguiu juntar no mesmo grupo o capitão Bolsonaro, o PDT e o PT, que votaram com o Rodrigo Pacheco. Por quê? A senadora Simone Tebet, pela ordem natural das coisas e pela tradição do Senado, seria a presidente da casa. Sem dúvida. Por quê? Porque ela é uma senadora do partido que tem a maior bancada. Naturalmente. E sempre foi assim. E sempre foi assim. Não tem discussão. A maior bancada indica o presidente e, na proporcionalidade, os demais partidos vão ocupando os cargos da mesa. Exatamente. Rasgaram isso aí. Por que rasgaram? Porque interessava, como interessa e como aconteceu dias depois, ao Bolsonaro, ao PT de Lula e aos partidos de esquerda, o fim da Operação Lava Jato, da forma como ela estava montada. E a senadora Simone Tebet, ela era a favor da continuidade da operação do jeito que vinha sendo feito. O Rodrigo Pacheco já fez o jogo do interesse dos partidos e do presidente da República, dos partidos de esquerda e do presidente da República. E você observa que dias depois o Procurador-Geral da República extingue a Operação Lava Jato na forma que estava. Exatamente. Entendeu? Então, o governo comprou e entregou. O capitão entregou. A Operação Lava Jato deixou de existir, as investigações vão ser de outra forma. Eu não estou fazendo juízo de valor se a Operação Lava Jato está certa, está errado. Não estou fazendo isso. Eu tenho a avaliação de um lado e o amigo que nos acompanha tem a avaliação de outro, não é? Mas a Operação Lava Jato foi, Zuri, na maneira que ela foi descortinando as coisas, ela elegeu o presidente Bolsonaro. Sem dúvida. Não é? Sem dúvida. Ela elegeu o Bolsonaro. E a partir do momento que o Bolsonaro vai lá e pega o juiz Sérgio Moro e coloca de ministro da Justiça, ele coloca mais próximo dele a Operação Lava Jato. Só que ela começou a rondar as coisas familiares. E aí causou, evidentemente... Causou esse incômodo. Esse incômodo é ótimo. Causou esse incômodo, não é? É verdade. E outra coisa, o Sérgio Moro, quando ele assumiu, quando ele aceitou ser ministro, eu cheguei a comentar com você, deu um tiro no pé. Exatamente. Deixou de ser isento escolher um lado. Exatamente. Né? Ali ele disse claramente que trabalhou para a eleição do Bolsonaro. Deu instrumentos para que isso acontecesse. E saiu desmoralizado do governo. Saiu pela porta dos fundos do governo. Não é? Só que ele é pretenso candidato a presidente da República. Exatamente. E a Operação Lava Jato funcionando é o que para ele? É um refletor em cima dele. Palanque. Um palanque. Então não interessa ao PT de Lula e não interessa ao presidente Bolsonaro. Então vamos acabar com ela. Como que nós vamos acabar? Tendo o Senado do nosso lado. Não pode ser a Simone Tebet. A Simone, que é filha do Ramos Tebet, que era aquele político do velho MDB, do andar de cima da política, né? Paulo Brossard, Ulisses Guimarães, Tancredo Neves, ela vem desse andar de cima. Passarinho. Ela não vem da coisa rasteira não. da política. Tem né? pedigree. Tem. E o discurso dela foi isso. Foi. Né? Quando ela começa falando de Fernando Pessoa, no pronunciamento dela, né?
ela vai buscar um dos pronunciamentos mais bonitos do Ulisses Guimarães ao tempo da ditadura. E vem na comparação, até dá a bronca geral, puxou a orelha de todo mundo no Senado. Exatamente. De forma elegante, né? Seria a primeira mulher a ser presidente do Congresso Nacional. E ela foi traída pelo próprio partido, que o próprio MDB abandonou, né, a candidatura dela, deixou-a de qualquer maneira, ela teve 21 votos. Mas, voltando ali à questão da análise, você observa que esse jogo foi feito para agradar todo mundo. Agradou o capitão, agradou o PT, agradou o Lula, agradou os partidos de esquerda. E a senadora deixou de ser presidente por excesso de virtudes. Né? Bela avaliação. Por excesso de virtudes, o Brasil não tem hoje uma presidente do Congresso Nacional. Professor, nós estamos encerrando esse bloco. Agora eu quero lhe fazer uma pergunta. Não vem, não. Está demorando. Professor, você me proporciona essas frouxas gargalhadas. Você usou um termo aí que me chamou a atenção nessa sua brilhante análise. Obrigado. Você conhece linhas e entrelinhas da política de uma forma geral. Nesse cenário é a minha referência. Eu admiro muito a sua sabedoria, a sua ironia e a sua coragem, evidentemente. E quero lhe indagar o seguinte: no meio político, o meio político convive sempre com a traição? É um elemento que contorna as relações políticas? É verdade. É verdade, é verdade. Amigo? Convive. Isso é um negócio, faz parte do meio. Faz parte do meio. Eu estava lendo a entrevista uma análise de um dos colunistas do Jornal do Brasil, que agora é só online, né? Exatamente. E ele fazia a comparação do ACM avô com o ACM neto. E o ACM avô era da bancada da UDN, que fazia forte oposição ao Juscelino Kubitschek. Mas toda manhã ele ia no Palácio do Catete para contar ao Juscelino o que a bancada da UDN ia fazer com ele. Quer dizer, já naquela época... Naquela época, a capital ainda era o Rio de Janeiro. Juscelino não tinha levado a capital ainda para Brasília. Então, rapaz, E tem aquela história do Tancredo também, né? Que o camarada queria contar um segredo para ele. O cara era adversário dele, lá em Governador Valadares, e ele não dava bola pro cara, o cara era adversário dele, e o cara, mas eu quero te contar o segredo. O Tancredo falou com ele assim: mas, meu amigo, se você é o dono de segredo, não está segurando, imagine eu, fica com ele. eu que não vou segurar mesmo. Exatamente. E aí, professor, num outro programa, podemos também abordar alguns fatos em que você experimentou na pele, na alma e no coração momentos de traição. Muitos. Eu conheço, mas em dado momento nós vamos revelar para a nossa expressiva e maciça audiência. Muito bem. Mas agora, só para concluir, conclua. O segundo volume do livro, o primeiro foi Nem Tudo Que Sei Devo Contar. Agora eu vou contar tudo. Exatamente. Sabe por quê? Eu já estou chegando próximo aos 70 anos. Aí não tem muito problema, não. Aí, exatamente. A legislação o protege. Muito bem. Antes de entrarmos nos nossos reclamos comerciais, apresentamos, já desde a edição da semana passada, o quadro Saúde Mental. Até porque, neste momento em que esta pandemia nos causa, nos obriga a situações extremamente sacrificantes, proporcionando dor e sofrimento, é preciso tratarmos e cuidarmos da nossa saúde mental. E desta forma, a querida amiga psicóloga e terapeuta familiar o faz com absoluta precisão e competência.
Vamos juntos acompanhar. Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais uma reflexão do nosso quadro Saúde Mental. E hoje iremos falar sobre tanques emocionais. O que seriam tanques emocionais, Fabiola? Vamos usar a linguagem, a figura de linguagem da caixa d'água, de uma caixa d'água. É como se fosse um reservatório imaginário que temos dentro da gente. E nesses tanques emocionais, eles são preenchidos com linguagens afetivas. Eles têm a capacidade de guardar, de reservar as nossas emoções. E para isso, nós precisamos nos relacionar com pessoas que entendem as nossas emoções, que sabem como nós nos posicionamos emocionalmente. Muitas vezes isso não acontece, prejudicando assim, então, as relações. Isso é uma condição sine qua non para a nossa saúde mental. Saber preencher o tanque emocional do outro e também se sentir preenchido com o seu tanque emocional. Mas as pessoas não sabem disso. Às vezes isso é um segredo, emocional que fica para todos nós. Então hoje nós estamos aqui para explicar isso. Tanques emocionais são reservatórios, como figura de linguagem, que existem imaginariamente dentro de nós, que suportam, que comportam as nossas emoções. E que emoções seriam essas, Fabiola? Como que a gente pode preencher os nossos tanques emocionais? Bem, os nossos tanques emocionais são preenchidos através de linguagens afetivas, linguagens de amor. Cada um de nós temos esse tanque emocional. Essa tese foi desenvolvida por 2 psiquiatras americanos, o Dr. Gary Chapman e Ross Campbell. Eles são psiquiatras, onde eles desenvolveram essa tese com anos de estudo. E o nome dessa tese são as 5 linguagens afetivas, ou as 5 linguagens do amor. Existe uma série de livros sobre essa tese, ao qual eu estudei, me especializei nessa tese, e eu trabalho especificamente com terapia de casal com essa tese, porque ela reconstrói os lares, ela reconstrói as pessoas, ela reconstrói as possibilidades afetivas em uma relação familiar. Essa tese ela é tão fantástica que com essa tese nós já conseguimos, quando eu digo nós, é a classe em si da psicologia, já conseguiu reverter lá com estudos americanos nos Estados Unidos vários movimentos de fragilidade, de quebra de relacionamento. E quando eu falo reverter, eu não digo curar, mas digo tratar, onde a pessoa vai se ver e vai ver o outro de uma forma diferente. Os tanques emocionais são possibilidades de uma nova visão da vida, de um novo olhar sobre o mundo e principalmente um novo olhar sobre o mundo afetivo, sobre o mundo emocional. Como é que está o seu tanque emocional? Como é que você tem tratado o seu tanque emocional e o tanque emocional do outro? Vamos refletir sobre isso? No próximo encontro, eu darei novas informações sobre essa tese. E lembre-se, pense saudavelmente. Até o nosso próximo encontro. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Agora o advogado tem mais um espaço para chamar de seu. Mediatum, Instituto Brasileiro de Práticas Integrativas. É um espaço totalmente dedicado ao advogado, com o objetivo de servir de apoio logístico e base para a excelência do seu trabalho. Dispõe de um espaço exclusivo, amplo e equipado e preparado com funcionários capacitados para dar todo tipo de assistência como realização de audiências online, digitalização dos processos físicos, mediadores à disposição para acordos extrajudiciais e muito mais. Advogados, venham nos conhecer. A
Agende uma visita pelo telefone ou visite nosso site www.mediatum.com.br. Aqui você tem o melhor suporte para a sua advocacia. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade e, evidentemente, de análise, que desta feita está sendo promovida pelo nosso articulista político, ilustre professor, escritor e possante jornalista Jorge Luiz Ribeiro de Carvalho, também conhecido pela carinhosa alcunha de raposa felpuda da política friburguense. Não obstante a semelhança da sua vasta cabeleira com os pelos de uma raposa, mas, sobretudo, pela sua notória sabedoria e astúcia, evidentemente. E, neste quesito, também temos a oportunidade de, semanalmente, lhe apresentar a nossa opinião, que a partir também da edição da segunda-feira próxima passada, estreou a nossa editorialista, doutora Aline Freitas Spinelli, que também se manifesta com muita firmeza, muita competência e muita coragem, sobretudo agregando, obviamente, a indispensável sensibilidade feminina no quadro Opinião. Vamos juntos acompanhar. Olá, meu nome é Aline Freitas Spinelli e hoje é o nosso segundo encontro aqui no quadro Opinião Pública. Estamos aqui para trazer a nossa opinião, que é pública, como a opinião de todos os telespectadores. Hoje nós vamos falar de uma prática muito comum e perigosa, cada vez maior, mais crescente, nos meios virtuais, no Facebook, no Twitter, no Instagram e nos grupos de WhatsApp. São as calúnias, as injúrias, difamações, as denúncias praticadas pelas redes, pelos instrumentos que utilizamos para a comunicação. Com o advento do isolamento social, todos nós nos tornamos muito carentes, cada vez mais com um sentimento de solidão, de exclusão. E todos nós buscamos o sentimento de pertencimento, um sentimento de estar no debate, de estar contribuindo, de estar executando a nossa opinião. Porém, as práticas denunciativas nos grupos de WhatsApp, no Facebook, no Instagram, nos meios virtuais, essas práticas elas são tipificadas no nosso Código Penal. São os crimes contra a honra. Tem também a denunciação caluniosa, a falsa comunicação de delito, isso já em sede policial ou judicial. Mas hoje a gente vai falar daquela pessoa que vai para o WhatsApp, vai para a internet, vai para o Facebook e acaba caluniando, difamando alguém. Essa pessoa, ela não recebe o contraditório, o direito à ampla defesa e não percorre o caminho do devido processo legal. Essas práticas, cada vez maiores, elas atingem números inimagináveis de pessoas. Imagine que um sujeito lance ao vento, no alto de um edifício, travesseiros rasgados com penas. Essas penas, elas voam por toda a cidade e atingem inúmeras pessoas, inúmeras casas, centenas, milhares. E essas acusações, elas tomam proporções incalculáveis. A pessoa que emite uma opinião denunciativa, trazendo à lume alguma acusação de injúria, calúnia ou difamação, essa pessoa, por mais que se retrate
ou que tente se desculpar ou justificar, ela jamais alcançará o número de pessoas que foi alcançado lá no início por aquela prática denunciativa. Exemplo foi o caso Escola Base, na década de 90. Pessoas tiveram sua honra maculada, sofreram linchamentos públicos, linchamentos morais, foram à justiça, foram absolvidos. E depois de décadas, quando as sentenças de absolvição e as centenas de sentenças contra esses meios de divulgação dessas calúnias foram publicadas, muitas dessas pessoas já tinham morrido de câncer, de infarto ou de outras doenças também ocasionadas pelo dissabor e pelo sofrimento. Então, tenhamos muito cuidado ao denunciar, ao caluniar a honra de alguém, pois essas denúncias praticadas aos quatro ventos, elas prejudicam, elas abolem as três distâncias fundamentais em que se aperfeiçoa a justiça. Elas deslocam o espaço do judiciário, elas destituem as autoridades e elas paralisam o tempo, fazendo com que julgamentos sem fim e julgamentos ilegais sejam executados e penas impostas sem o devido processo legal. Tenhamos responsabilidade no que a gente divulga e no que a gente leva a público. Um grande beijo e até semana que vem. Novamente, doutora Aline Spinelli nos traz um tema muitíssimo interessante, atual e apropriado no que se refere às manifestações na internet, que por vezes parecem ser terra sem lei. Mas, na realidade, existe uma legislação ainda que precisa, evidentemente, ser aprimorada e desenvolvida, que trata das infrações nestas situações. E tenho certeza que, com o tempo decorrido, certamente se tornarão ainda mais severas, sobretudo combatendo-se as fake news. E assim apresentamos, como sempre fazemos, a nossa opinião, que é pública, e, sobretudo, a oportunidade do contraditório, que incomoda, mas é saudável. Você, evidentemente, pode ter o seu juízo de valor. E a democracia, assim, permite que estas ideias divergentes sejam devidamente contempladas e haja um convívio, sobretudo, pacífico. E queremos, neste momento, registrar o nosso agradecimento ao professor Jorge Carvalho, durante esta gravação, que durante muito tempo foi o autor intelectual do quadro Opinião. Uma honra para mim. O fazendo com sabedoria, com ironia, com conhecimento e com extrema habilidade, nos oferecendo, professor, durante essas edições em que teve a oportunidade de gravá-lo e nos conceder o privilégio de compartilhar com seus notórios conhecimentos momentos de reflexão absolutamente inesquecíveis. A direção da emissora, a produção do programa Cidade Real, os telespectadores e eu, particularmente, quero registrar a minha gratidão eterna pela sua adesão na produção de conteúdo do quadro Opinião, que agora está sendo assumido pela queridíssima doutora Aline Spinelli. Muito bem representada, por sinal. Desejo a Aline sucesso, agradeço à emissora e a você a oportunidade e, como sempre, nós vamos passando e tentando colaborar um pouco, né? Evidentemente, mas a sua presença no programa Cidade Real está garantido. Você é convidado vitalício deste programa. É só convocar. E a nossa audiência fica muito empolgada e motivada quando recebe o release do programa anunciando a sua presença. Muito obrigado.
audiência garantida. Agora, professor, não podemos, evidentemente, prescindir da sua presença para lhe indagar acerca de uma pequena e ainda sucinta avaliação do governo municipal. Evidentemente que não temos ainda 40 dias, tanto do exercício do poder executivo quanto do legislativo, mas já consegue-se observar alguma tendência, algum desenho, alguma estratégia. Qual a sua leitura acerca desse início de governo municipal, tanto na Câmara Municipal quanto na Prefeitura Municipal? Olha, Zuri, eu sempre disse que na vida devemos lutar por aquilo que nos une, nada nos une mais que o amor à Nova Friburgo. Então, na torcida para que as coisas caminhem dentro daquilo que o povo espera. Esse povo sofrido, que neste século XXI, talvez eu seja até um pouco duro no que eu vou falar, mas neste século XXI nós tivemos até agora ocupantes da cadeira. Nós não tivemos gestores que marcassem suas administrações de forma positiva. Ocupantes da cadeira? Até agora. Simples assim? Não dá para avaliar o atual governo. Certamente. Não o coloco nessa classificação. Dessa classificação. Até porque, como disse você, são 40 dias de gestão. Na verdade, o prefeito tem uma experiência pequena na vida pública, um mandato de vereador atuante, por sinal, e que, com a sua habilidade, conseguiu chegar ao Palácio Barão de Nova Friburgo, tendo como vice também um rapaz que não tem experiência na vida pública, encontrando uma situação caótica e preocupante. Nova Friburgo vem há bastante tempo passando por isso. Sinceramente, eu esperava um pouco mais de atitude nesses primeiros momentos, porque o início baliza o caminho da gestão, mas também não posso classificar nem condenar. Tá? Tenho que torcer para que acertem lá na gestão dentro da prefeitura aquilo que, principalmente na área da saúde, nós estamos vendo aí agora os municípios vizinhos com um calendário de vacinação bem mais adiantado que o nosso. E isso aqui deveria... É aquilo que eu sempre digo, quando não tem planejamento, não tem resultado. Né? Então, é uma questão que dá para acertar? Dá, não tem nada demais. Quanto ao Poder Legislativo, começou mal na eleição da presidência da mesa diretora. Começou mal? Começou mal, as atitudes não foram tomadas e, a continuar assim, nós tivemos o exemplo da sessão de quinta-feira, nós teremos fatos lamentáveis dentro da Câmara. Uma falta de educação política jamais vista. Nos meus 5 mandatos de vereadores, nós tivemos divergências enormes dentro da casa, mas nunca faltamos com respeito. Então... Respeito ao rito do cargo. Ao regimento interno, a maneira de se dirigir ao colega. Não é? Você não pode chamar um colega de vagabundo, ou coisas desses termos. Não pode. O regimento não permite. E quando chamou e não houve punição, há o erro da mesa diretora. Quem está presidindo a sessão deveria ter enquadrado quem fez, por maior que seja a divergência entre ambos. Mas eu digo que na Câmara, quando o vereador Marcinho Alves disse que era candidato à presidência, disse na véspera, amanhã eu vou fazer graves denúncias em relação à eleição da mesa diretora. E fez. Falou que ia fazer e fez. E qual era a obrigação do concorrente dele, que hoje é o atual presidente? Mandar apurar aquilo. Certamente. Ficou a acusação na mão do acusado, que retrucou dizendo eu também tenho sérias denúncias contra você, mas ninguém apurou nada. Então o clima já ficou dessa maneira, Zuri. Se isso não for apurado, nós teremos uma legislatura extremamente preocupante. A experiência que eu tenho, não sou melhor do que ninguém, mas a experiência que eu tenho diz isso. Apure-se
Nenhuma denúncia pode deixar de ser apurada, sob pena de quem, do denunciante, de quem é o acusado, vão ficar sem condições de diálogo dentro da casa. E aí, quem realmente acaba não sendo devidamente respeitado é o eleitor. É o eleitor, porque o eleitor não quer isso, o eleitor quer resultado. Quer resultado. Né? E outra coisa, esse momento é o momento de sentar com o executivo e procurar caminhos. E não ficar chamando para o confronto toda hora, chama prefeito, onde você está, que não sei o quê, com filmagem, colocando na televisão, colocando nas redes sociais, porque que a Aline falou, as redes sociais hoje permitem tudo. Exatamente. Né? Permitem tudo. Então, o prefeito não tem que estar dando ouvido a esse tipo de coisa, até porque ele tem secretários. Quando acontecer isso, manda o secretário resolver. Eu fui secretário de Educação. Quando acontecia alguma coisa na área da educação, o prefeito não ia lá, não. Quem tinha que comparecer e resolver o problema sou eu. Daí eu ser o representante da pasta do Executivo Municipal. Então, esse tipo de coisa, eles têm que entender que não estão mais no plenário da Câmara, estão na gestão da coisa pública. Penso dessa maneira. Acompanho ipsis literis o seu brilhante relato e já quero, professor, nesse momento, registrar um novo convite para que aqui você esteja presente num programa que realizaremos após os 100 dias do governo municipal. É um período, eu diria, simbólico para todos os governos. O próprio prefeito municipal, Johnny Maicon, também, quando aqui foi entrevistado após ser eleito, assumiu o compromisso de comparecer ao término deste período. E aí, evidentemente, queremos ter a sua presença na condição de articulista político do programa Cidade Real, aí tecendo as suas análises e reflexões com mais propriedade, com um conjunto melhor de experiências que possam ser devidamente entendidas. Combinado. Convocação aceita. E com o Clube de Regatas Vasco da Gama na Série A da próxima temporada. Se Deus quiser. E São Januário ajudar. Exatamente. Tem Nossa Senhora das Vitórias. E Santa Rita de Cássia também, que é a santa protetora das causas impossíveis. Muito bem, precisamos encerrar definitivamente os nossos trabalhos, entendendo que, mais uma vez, levamos até você uma análise diferenciada, ponderada, competente e com extrema sabedoria dos corredores e bastidores da política municipal, estadual ou federal. Professor Jorge Carvalho, conhecido pela carinhosa alcunha de Raposa Felpuda da política friburguense, conhece como poucos este cenário. Certamente um programa absolutamente imperdível. E encerro, como sempre, agradecendo, obviamente, ao ilustre convidado, amigo, parceiro, que sempre atende de imediato os nossos convites, e também a Santa Rita de Cássia, Deus Pai Todo-Poderoso, para que nos abençoem, nos protejam na busca do resgate e preservação da qualidade de vida de Nova Friburgo, que, como nos ensina o mestre, é o que nos une. Cuidem-se bem e até a próxima edição. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.